Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, vamos continuar os nossos estudos. Hoje nós vamos começar o Atos, capítulo 17. Vamos estudar todo o capítulo. Vamos, como eu sempre faço, dar uma recapitulada rapidamente no capítulo anterior. No capítulo 16, né, nós falamos um pouco a respeito de Paulo, né, que Paulo estava tentando ir para algumas cidades ministrar, porém Deus ele não permitia que Paulo fosse para as cidades que Paulo queria ir. Em alguns momentos, né, Deus ele fala alguns nãos. Estudamos isso no capítulo anterior, né, os nãos de Deus, mas mais adiante nós vemos que Deus encaminha Paulo para uma cidade, e naquela cidade ali havia uma mulher que era dominada por um espírito adivinhador. Paulo acaba expulsando esse demônio, ele vai preso por conta disso, porque essa mulher, ela na verdade adivinhava, porque ela era escrava, né, de pessoas que faziam dinheiro, por conta dessa manifestação que ela tinha. Paulo ali é preso, ele acaba sendo, não nem julgado, ele apanha, ele sofre um monte de coisas ali injustamente, mas contudo, né, ele é fiel ao Senhor e Deus faz uma grande libertação, a ponto do carcereiro que havia o prendido se converter, bem como toda a família do carcereiro, né? E ali Paulo, ele acaba saindo ali depois daquela prisão e continua ali, então, a sua história, tá? Agora, o que nós vamos estudar hoje neste capítulo aqui? Vamos lá. Bom, Atos capítulo 17. Nós vamos estudar esse capítulo aqui, ele é bem curioso, né? Nós vamos ver que Paulo ele vai acabar indo para a Grécia, em Atenas, né, na Grécia, e ali ele vai fazer um mega de um discurso ali, um debate teológico, assim por dizer, né? Então nós vamos ver esse grande discurso de Paulo ali em Atenas, e vamos fazer também uma reflexão no meio desse estudo aqui hoje nosso, a respeito de como que você se comporta quando você vai pregar para uma pessoa que ela tem uma fé diferente da sua, por exemplo. O nível de respeito, o nível de amor, como que você deve fazer esse tipo de coisa, né? Nós vamos falar um pouco a respeito de alguns filósofos gregos, né, que vão ser mencionados aqui direta ou indiretamente por Paulo nesse seu debate. Obviamente, não estamos aqui pregando de filosofia grega ou algo do tipo, assim como nós fizemos ali, acho que foi em Atos capítulo 15 ou Atos 14, que eu falei ali de deuses gregos, né? Mas vamos ter que entrar um pouquinho nessa questão de filosofia rápida, né? E depois vamos fazer o nosso fechamento do nosso capítulo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui então. Atos capítulo 17, do verso 1 até o verso 9. A palavra do Senhor vem para nós dizendo assim: Tendo passado por Anfílope e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos, e uniram-se a Paulo e a Silas, bem como alguns gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, mais uma vez. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, incitaram o tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e de outros a fiança estipulada e os soltaram, né? Bom, então, pessoal, aqui nós
Estamos vendo a sequência do Atos 16. Paulo ali ele é solto, ele vai para outras cidades e começa a pregar. Percebem que cada cidade que Paulo vai, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai para a sinagoga, ele vai para um lugar onde ele tem a oportunidade de falar a respeito de Jesus. E como nós lemos aqui no texto, ele fala e ele prova, né? Ele quebra todos os argumentos que alguém poderia ter que Jesus não era o Messias, ou que Jesus não era o Cristo, algo, né? E Paulo, ele tem toda essa agilidade, essa facilidade, né? Algumas pessoas perguntam, pô, como é que ele fazia uma coisa dessa? Porque às vezes é difícil você debater, né? Bom, nós vemos que Paulo tem toda uma bagagem aí de vários anos já, né, de estudo, vários anos que ele passou, né, se preparando, que ele passou, né, não só com os apóstolos ali um pouco de tempo, mas passou fazendo muitas coisas, tendo experiência com Cristo, lendo as Escrituras. Então, ele vivia para fazer isso, né? Ele estudava, e esse era o chamado dele, né? E, obviamente, né, aquelas pessoas que, vamos dizer assim, né, perdiam no debate com Paulo, né, porque elas tinham uma crença e Paulo provava que elas estavam erradas, alguns, obviamente, se convertiam e entendiam que estavam no engano, se arrependiam e avançavam na sua vida e viviam então o melhor de Deus. Agora, os outros não, eles queriam a cabeça de Paulo, eles queriam que eles fossem presos, queriam que Paulo sumisse dali, né? Então eles começaram a incitar as pessoas ali, né, para que então eles fossem e prendessem Paulo, né, ou prendessem, seja lá quem tivesse com Paulo. Agora, curioso aqui, você vê que o que eles argumentavam. Olha essa frase aqui no Atos 6, né? Ó, estes homens têm causado alvoroço por todo mundo, né? Pensa uma coisa dessa. Não, no mundo inteiro. Ele é pior do que qualquer bandido aí. Ele é o, né? Enfim, eles colocavam um negócio muito complexo. E para incitar as autoridades, eles falavam para os romanos, lembra que os romanos que era a elite mundial ali que comandava naquele momento, o império maior que comandava o mundo até então. Olha, Paulo está pregando que tem outro rei aí chamado Jesus, ó, falando que é maior que César. Olha só, né? Tá ofendendo, né, a honra de César aí, né? Mas o ponto aqui dessa primeira parte do versículo 1 até o versículo 9 é só um pouquinho, né? Você está percebendo já que é um pouco mais do mesmo, né? Paulo pregando e as pessoas, os judeus ali contra Paulo, né? Paulo falando a verdade e ele sendo perseguido. Paulo fazendo o que é certo e as pessoas julgando, né? É mais ou menos assim quando nós, cristãos, e cremos em Cristo verdadeiramente e andamos na nossa fé verdadeiramente, é mais ou menos como as pessoas ao nosso redor tentam contra nós, às vezes, né? Talvez não tão grave quanto nos perseguindo de morte, pelo menos não até esse momento, né, da história, mas a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que seríamos perseguidos, né? Vai chegar um momento que vai ficar muito complicado mesmo de você pregar o evangelho, por isso que temos que ter a oportunidade agora, enquanto temos a liberdade de expressão que está sendo retirada de nós, né? Estamos sendo já retirados, cancelados, né, em internet, redes sociais por falar a verdade, mas enquanto ainda temos, precisamos fazer, né? Mas as pessoas nos perseguem já hoje em dia, né? Mas perseguiam ali a Paulo também, né? Vamos continuar aqui, né? Verso 10. Olha só. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, mais uma vez. Né? Percebe, chega na cidade, vai para a sinagoga. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos entre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens, né? Deixa eu voltar aqui a minha imagem e fazer uma pausa aqui de novo. Olha só, pessoal. Só comentando um pouco antes do que eu li, né? Percebe que Paulo, em princípio, ele vai lá na igreja, vai lá em Tessalônica pregar, né? Obviamente, vocês conhecem que Paulo fundou uma igreja depois lá em Tessalônica e ele escreve para os tessalonicenses, inclusive falando muito a respeito do anticristo, né? No livro de primeira e segunda Tessalonicenses fala bastante a respeito de características do fim dos tempos, né? Do anticristo, né? E tudo mais. Mas agora ele vai para Bereia.
Quando ele chega ali, ele encontra então esses bereanos. Está dizendo aqui a palavra do Senhor que esses homens, eles eram nobres. Então, assim, o que que eles faziam? Eles escutavam e eles conferiam se o que estava sendo pregado era real. Eles esmiuçavam, né, na escritura. E eu vou dizer que nós deveríamos ser assim. Sabem por quê? É, às vezes, você, algumas pessoas, não você específico que está me assistindo hoje, né? Mas as pessoas, no modo geral, muitas pessoas, elas acabam acreditando em tudo que elas ouvem. É óbvio, né, que nós temos uma associação, assim, poxa, se eu estou na igreja e a pessoa que está ministrando a palavra, ela sabe o que está falando, então, né, puxa, eu tenho que acreditar. Porém, né, vamos dizer assim, às vezes aquilo que a pessoa está pregando para você, às vezes ela está pregando de uma forma errada. Ou de uma forma errada porque ela aprendeu errado, então ela repassa algo errado. Ou porque às vezes o caráter dela é duvidoso e ela leva a palavra de uma maneira a tentar fazer com que outras pessoas façam ou interajam com, né, de acordo com o que aquele pregador está querendo dizer. Então, eu não estou aqui querendo dar um tiro no pé de pastores, ou até mesmo de ministros como padres, né, ou outras pessoas. Mas eu quero dizer assim, que sempre que você estudar a palavra, como estamos fazendo aqui, né, vá nas escrituras, leia as escrituras, estude também, faça né, uma checagem dupla, né, ali, né, ouça e confira se é isso mesmo, né? Por quê? Porque isso é importante, né? Porque às vezes uma má interpretação ou uma meia palavra, ela pode gerar para você um conceito errado, né? Por exemplo, um exemplo bem simples. Quando Jesus Cristo ele está sendo tentado no deserto, né? A Bíblia vai relatar a respeito de três tentações que ele teve ali. Não sei se teve mais do que três ou não, mas a Bíblia relata três, né? Primeiro momento, quando Satanás tenta Jesus, vendo que Jesus ele estava com fome, cansado, 40 dias já de jejum ali naquele deserto, né? Satanás ele vem e ele fala assim para Jesus: olha, você está com fome, transforma essas pedras em pães. E Jesus rebate essa proposta de Satanás com a palavra. Ele fala assim: olha, nem só a palavra está escrito, nem só de pão viverá o homem. Naquele momento, Satanás entendeu que para tentar Jesus, ele tinha que usar a palavra, né? Então, a segunda tentação fala que Satanás leva Jesus até um pináculo do templo, né? E fala para que ele se jogue dali. Fala para Jesus: ó, se jogue daqui, porque na palavra está escrito que dará ordem aos teus anjos, né? E eles virão a teu favor, né? E Jesus, ele responde então na palavra: não, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Mas percebe que Satanás ele usou a palavra num contexto errado, de uma maneira errada. Então, por isso que a gente precisa estudar. Às vezes, nós escutamos, assim, muito um evangelho hoje de que Deus é amor, né? Que Deus ama todo mundo e tá tudo certo. Sabem, Deus é amor e Deus ama todo mundo. Só que também diz na palavra que Deus ele não é conivente com o pecado, que o pecado gera morte, que o pecado nos afasta de Deus. Então, o amor de Deus não extingue o juízo de Deus, entende? Não é porque Deus ama, é que Deus não vai corrigir, né? Um pai que ama e não corrige, ele está amaldiçoando o seu filho, está levando o seu filho para o mal. Entenderam? Então, é por isso que você e eu, nós temos que escutar as ministrações, né? Mas nós temos que nós também chegar e ler a palavra, entender se aquilo está correto, né? Que era o que os bereanos, eles faziam aqui, tá? Então, aqui fica só como um comentário, tá? Verso 13 e 14, diz assim: quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Você vê que esse pessoal de Tessalônica, né, eles estão realmente, né, como pus aqui, com sangue nos olhos. Os caras querem Paulo, querem preso, querem matá-lo, querem espancar, ou sei lá, querem pegar Paulo de todo jeito, que eles saem lá de Tessalônica, vão até Bereia, né, para pegar Paulo, né? Então Paulo não tem paz, Paulo acaba de pregar ele para os bereanos, ele já tem que sair de lá, ele tem que
tem que ir embora, porque senão os caras vão pegar eles, né? E aí, então, né, nós vamos entrar aqui no versículo 15. Diz assim: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo que possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus, de novo na sinagoga, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da sua ressurreição, né? Então, deixa eu abrir só uma parte aqui da tela, que a gente vai continuar já. Olha só um comentário. Então, Paulo sai lá de Bereia, ele acaba chegando ali em Atenas. Gente, né, você que conhece um pouco, nós já falamos em alguns capítulos anteriores, mas a Grécia, né, falando de Atenas, assim, específico, eles eram adoradores, né, dos deuses gregos, né, então eles têm ali um panteão gigantesco, né, que eles adoram, né, ali Zeus, né, Atenas, Poseidon, né, Hades, né? Enfim, eles têm um monte, né, de deuses ali que eles adoram ali, né? E quando Paulo chega naquele lugar, imagina Paulo, gente. Paulo ele chega naquele lugar assim e começa a ver um monte de estátua, um monte de oferta, de oferenda para um monte de Deus. E a palavra diz aqui, como nós vimos aqui, pessoal, fala que ele fica indignado. Paulo ficou indignado com o que ele viu, né? Ele ficou indignado. Só que o que Paulo faz? Paulo, então, ele vai para a sinagoga, ele começa a falar de Cristo para aquelas pessoas que estavam ali. Alguns tementes a Deus já estavam ouvindo, mas tinha outros ali que eram gregos, que não eram tementes a Deus e que, na verdade, eram adoradores desses outros deuses, por assim dizer, começaram a escutar Paulo, e Paulo pregava toda hora, né? Tanto é que chamava ele de tagarela, né? Porque ele não parava. Ele destravava ali a metralhadora e não parava, né? E aí eles começam, mas o que tá falando, né? Então começou a gerar aquele burburinho ali e tudo mais, né? Bom, aqui é só uma imagem que eu coloquei aqui, né, de Atenas, né? Na verdade, tem aqui, se eu não me engano, isso é uma foto mais atual, tá? Aqui está mostrando mais ou menos onde Paulo estava ali. Claro que já deve ter sido reformado, né? Algumas partes daquela época histórica, mas depois eu tenho uma outra imagem que eu vou mostrar para vocês, imagem de internet, eu nunca fui lá, tá? Mas é uma imagem de internet mostrando aonde que Paulo, né, ele vai fazer um discurso ali, né? Né? Agora, uma coisa interessante que eu quero falar para vocês aqui, ó. Fala que alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com Paulo, tá? Então, deixa eu dar uma pausa aqui rápido. Nós vamos entender aqui no discurso de Paulo que, embora Paulo ficou indignado com o que ele viu ali, você não vai ver, por exemplo, Paulo quebrando as imagens, você não vai ver Paulo amaldiçoando ali, ou Paulo, né, chamando que está todo mundo encapetado, que está todo mundo endemoniado, que está tudo errado, e não sei o quê. Paulo, embora ele entende e sabe, e ele estava correto, que tudo aquilo que aquelas pessoas estavam adorando, na verdade, eles estavam adorando, né, demônios disfarçados ali, vamos dizer assim. Eles estavam com uma fé totalmente contrária, estavam né, num negócio deturpado. Mas Paulo, você vai ver logo mais que ele vai usar uma estratégia em falar com essas pessoas, né? Em como conversar com eles, né? Justamente porque se você está levando para uma pessoa de uma fé que é diferente da sua, o seu Deus,
que é um Deus de amor, que é um Deus que perdoa, que é um Deus que corrige. Então você precisa mostrar para as pessoas a diferença na sua vida. Eu quero que você memorize isso. Muitas vezes, a única Bíblia que a pessoa vai ler é a tua vida. Sabe? Você tem que levar, através da sua postura, a maneira que você fala, o jeito que você corrige, o jeito que você ensina. Você tem que levar para as pessoas realmente o testemunho de Cristo. Porque nem sempre ela vai ter oportunidade de ler a Bíblia e aprender por si. Ela vai talvez ser estimulada a aprender pelo seu testemunho. Então, se de repente você está me ouvindo hoje, você quer mudar a vida do seu marido, você acha que o seu marido, por exemplo, ou sua esposa, né? Seu cônjuge, vamos dizer assim. De repente você é cristão, você é firme, e aí o seu marido, o seu cônjuge, sua esposa acha que você é maluco. Nossa, só fala disso, não sei o quê. E não adianta você chegar para o seu cônjuge e ficar ali debatendo, não, porque você está errado. Você tem que mostrar a postura, né? A maneira como você conversa, né? Você não tem que ficar como, né, um maluco ali o dia inteiro, né? Das 6 da manhã às 8 da noite ali, né? Orando, gritando, expulsando demônio, ouvindo louvor alto, falando somente linguajar, tá amarrado, né? Não sei o quê, não sai de casa. Não, você tem que ser, né? Você tem que ser, ter uma postura de Deus, né? Você faz as suas coisas, trabalha, sorri, você abençoa, você sai para comer fora, você brinca com as crianças, mas você tem que viver uma vida de testemunho. Então, o seu cônjuge tem que ver, puxa, olha só, né? Depois que ele começou a andar com Cristo, ele mudou, ela é diferente, tem mais paz. A minha casa, o ambiente da minha casa mudou. Se, né, você é cristão e o seu ambiente da sua casa ficou pesado porque você está forçando um cristianismo a ferro e fogo na sua casa, não faça isso. Você tem que ganhar as pessoas pelo seu testemunho, amém? Por aquilo que Deus transformou na sua vida, tá certo? Até porque quando você foi transformado, Deus, ele não te obrigou a ser transformado, você foi transformado em amor. Agora que você tem um monte de amor dentro de si, você tem que aprender a como conduzir esse amor às pessoas, para que através dos frutos na sua vida, as pessoas se acheguem a Cristo. Tá bom, pessoal? Agora, voltando aqui, tem uma coisa que chama bastante atenção. Fala que filósofos epicureus e estoicos foram ali debater. Então, a Grécia, pessoal, ela é o berço da filosofia, né? Todo mundo que estuda filosofia acaba estudando, obviamente, os filósofos gregos, porque ali é o berço da filosofia. Então, vamos a alguns exemplos aqui. Por exemplo, ó, nós temos Sócrates, né? Sócrates, ele viveu de 470 até 399 antes de Cristo. Sabem, às vezes as pessoas não falam, às vezes as pessoas leem a palavra de Deus e ela acha que, né, toda a história de Cristo ali é um recorte, né, e esquece que no tempo que estava vivendo Cristo, muitas outras coisas aconteciam ao redor do mundo, né? Por exemplo, antes de Cristo, né, nós vemos que Sócrates viveu, né? E quem foi Sócrates? Pois aqui, rapidamente aqui, né, não vou estudá-lo, obviamente, né? Mas só para a gente ter uma base aqui, né? Então, Sócrates foi um grego, né, que fala de origem humilde, que revolucionou o pensamento ocidental, né? Ele foi mestre de Platão, nós vamos falar de Platão na sequência aqui, né? Então, ele trouxe bastante conceitos a respeito de pensamentos, né? De como viver, né? Enfim, coisas que eles questionavam, né? E tudo mais, enfim. Mas uma das frases de Sócrates é: só sei que nada sei, né? E Sócrates não deixou nenhum livro escrito assim, mas Platão, que foi o seu discípulo direto, ele acaba escrevendo coisas, né, que Sócrates diz. Falando de Platão, né, nós vemos aqui que Platão ele viveu de 428 a.C. até 348 a.C., né? Ele foi um dos mais importantes, né, filósofos gregos ali, né? Ele fundou aqui o pensamento metafísico próprio, né? Relegando a questão do ser, né? Quem sou, para onde vou, né? Enfim, esse tipo de coisas, né? Ele foi o responsável, por exemplo, né, de começar a ter ensinos de maneira grande. Né? Tem muita gente que fala que, né, a questão de ensino superior ou faculdades começou através da Grécia ali, né, com ensinamentos ou filosofias de Platão, né?
Enfim, pelo menos o conceito, né? Uma das frases mais famosas dele assim é tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo, né? Não adianta você tentar mudar o mundo se você não muda a si próprio. Não é um conceito errado, é um conceito filosófico, né? E ele escreveu muitos livros, né? Dentre os livros que ele escreveu, o mais famoso, com certeza, é a República de Platão, né? Que ela vai falar a respeito de um conceito de uma sociedade, né? Em pensamentos dessa sociedade, como que essa sociedade deveria viver, né? Através dos pensamentos da filosofia e tudo mais, né? E nós temos também um outro bem famoso, que é o Aristóteles, né? Que ele viveu ali de 384 até 322 depois de Cristo, né? Então, Aristóteles ficou conhecido por iniciar o chamado período sistemático da filosofia antiga, né, tendo classificado e sistematizado o conceito já existente até então. Aristóteles, né, o grande pensador grego que iniciou o período sistemático da filosofia, fundou o Liceu e foi discípulo de Platão. Tá? Então, Aristóteles foi discípulo de Platão. Né? Uma das frases dele é: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Né? Então, né, ele também escreveu um livro muito, muito famoso, que é a Ética a Nicômaco, a obra mais famosa do autor, se tornou uma leitura fundamental para as questões relacionadas com a moral e o caráter, né? Então aqui nós estamos vendo, né, que Paulo ele está chegando nessa terra, nesse lugar onde os conceitos dessas pessoas eram conceitos muito avançados, por assim dizer, eram filosóficos, né? Eles eram inteligentes, eles tinham a matemática e tinham a filosofia, né? Como base ali, né? Desses três grandes personagens, que nós falamos aqui, Sócrates, Platão e Aristóteles, né, nós vemos uma continuação, né, de outras escolas, né, de ensino filosófico que partiram deles, né, porém já mais recentes, por assim dizer, e com algumas adaptações. Então, por exemplo, nós temos né, o filósofo chamado Epicuro, que ele nasceu ali em 341, morreu em 271 a.C. Ele foi um filósofo grego que viveu, né, no período denominado helenístico, né, que é o período da Grécia Antiga, onde eles dominavam ali, né? Ele foi considerado o profeta do prazer e o apóstolo da amizade, né? Ele foi o primeiro, olha só, gente, que curioso, ele foi o primeiro, né, filósofo que sugeriu a teoria que depois seria desenvolvida pela teoria de Darwin, né? Ele que começou a fazer um esboço a respeito dessa pseudo-evolução humana, né, através, né, do macaco e tudo mais, né? Claro que Darwin deu toda uma base muito maior para isso, na teoria de Darwin, mas começou ali com Epicuro na Grécia, né? E nós temos também aqui um outro, né, que é o Zenão de Cício. Eu quero ler para vocês daqui, ó, né? Ele fazia palestras locais, em locais públicos de Atenas. Um dos seus preferidos prédios era o prédio de Stoa, né, Stoa Poikile, ou Pórtifo Pintado, né, situado na Ágora e na Praça Grega. Por causa da palavra Stoa, a doutrina foi batizada de estoicismo, né? Zenão acreditava que o universo era uma sucessão de eventos cíclicos e idênticos, e que o que já aconteceu voltará a acontecer e assim por diante. Então é inútil se preocupar com o futuro. Tudo que acontecer já estava determinado por uma espécie de sopro vital, né? A razão universal. Mas, se não podemos interferir no curso dos eventos, o que nos resta? Podemos mudar a forma como enxergamos o mundo, a nossa mente e aceitar os acontecimentos. Estoico virou sinônimo daquele que se resigna diante dos sofrimentos da vida. Um dos mais famosos conceitos da escola, a ataraxia, significava a ausência de inquietação, né? Aí, ó, é, um dos mais notórios seguidores do estoicismo foi Sêneca, né? 4 antes de Cristo a 65 depois de Cristo, né? O filósofo nasceu na região de Córdoba, que viveu grande parte da sua vida em Roma com o conselho de Nério. Então, Sêneca, né? Aqui tem ele aqui. Sêneca, ele foi contemporâneo do apóstolo Paulo, viveram no mesmo período ali.
né? Então a gente está vendo aqui que são com essas pessoas que Paulo vai debater, pessoal. Por isso que vamos voltar aqui ao texto, né? Olha só, alguns filósofos epicureus e estoicos. Então, são com essas pessoas aqui que Paulo ele vai debater. Pessoas que acreditam, né, que elas têm o conceito de evolução humana e pessoas que têm o conceito que tudo que vai acontecer está determinado, não tem como mudar o mundo. Então, se não tem como mudar o mundo, se não tem como mudar, o que a gente pode fazer é tentar mudar como a gente pensa, só isso. Mas o que vai acontecer tem que acontecer, não tem salvação, não tem nada, né? Então, esses eram os conceitos, e são esses caras que Paulo vai debater, né? Eles creem nessa filosofia. Tudo bem? Vamos lá, então. Agora, então, né? Vamos voltar aqui. Então, o levaram, Paulo, né? Então, levaram a uma reunião no Areópago, onde se perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Deixa eu falar algo curioso, né? Os atenienses, né? Principalmente os filósofos, eles tinham a ideia que era perda de tempo trabalhar, era perda de tempo ficar produzindo coisas. O interessante era ficar reunido, conversando, né, estudando, falando de filosofia, pensamentos, era isso que eles queriam. Então, quando alguém chegava trazendo alguma coisa nova, eles, de certa maneira, se interessavam, né? Eles queriam aprender, eles tinham esse negócio. E quando eles viram ali Paulo pregando algo totalmente meio que diferente daquilo que eles acreditavam, ou pelo menos com algumas diferenças, né, com alguns pontos de vista diferentes, eles queriam ouvir. E levaram, então, Paulo para o Areópago, né? Então, aqui tem uma imagem, né, desse lugar aqui, né, quando tinha os grandes discursos, né? Então, a pessoa ficava aqui embaixo, onde você está vendo aqui meu mouse, né? E aqui as pessoas ficavam sentadas aqui, né? E talvez por essa forma, né, essa cúpula aqui, né, talvez o som ressoava aqui para as pessoas, elas conseguiam ouvir. Uma vez eu escutei que às vezes quando as pessoas que estavam aqui em cima não conseguiam ouvir, as pessoas das fileiras de baixo, né, falavam e uma ia falando para o outro até chegar nas fileiras de cima, né? Não sei o quanto disso é real, mas aqui é a imagem do local onde Paulo, né, ou pelo menos parecido, onde Paulo ia fazer o seu discurso, né? Então levaram Paulo lá para explicar, colocaram todos os filósofos, todos esses caras que seguiam Sócrates, né, seguiriam Platão, seguiam Aristóteles, seguiriam ali os epicureus, né, enfim, estavam ali, né, os estoicos, então estava todo mundo ali querendo ouvir Paulo. Agora, como é que Paulo vai pregar a Cristo para essas pessoas que têm essa mente totalmente, né, focada naquilo? É mais ou menos assim, como é que você prega a Cristo para uma pessoa que ela é satanista? Como é que você prega a Cristo para um judeu? Como é que você prega a Cristo, né, para alguém que, né, para um espírita, por exemplo, para alguém que tem algumas divergências com alguns aspectos a respeito né, de Cristo, né, de Cristo ser Deus, enfim. Como é que você faz uma coisa dessa? Como que Paulo vai pregar para essa galera aqui, pessoal? Bom, vamos lá então e vamos ler. Eu vou ler aqui, pessoal, todos os últimos versos desse capítulo de uma vez só, né? Eu já peço perdão porque a letra vai estar um pouco pequena. Eu sei que algumas pessoas acabam assistindo os estudos, né, no celular, mas então talvez você não vai conseguir ler, vai estar um pouquinho pequena, talvez, mas vai me ouvindo aí, eu vou ler tudo e depois eu vou um por um aqui, né? A gente vai entendendo como que foi, né, maravilhoso esse discurso de Paulo aqui. Então vamos lá. Atos 17, do 22 ao 34. Bom, então Paulo levantou-se na região do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora,
o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação de um homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando entre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Amém? Esse foi o discurso de Paulo, e aqui acaba o capítulo 17. Agora, vamos a alguns pontos importantes aqui. Primeira coisa, pessoal, olha como que Paulo ele começou aqui no 22. Diz assim: então Paulo levantou-se e disse: Ateniense, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar que está com a inscrição ao Deus desconhecido, que vocês adoram, mas vocês não conhecem. É esse que eu venho falar. Vocês percebem que ele não chegou? Nossa, pessoal, tava andando aqui pela cidade de vocês, gente. É tanta coisa, cara, é tanta macumba, sabe, feitiço, tanta imagem, é tanta não sei o quê, vocês são idólatras, não sei o quê. Paulo não fala isso. Paulo ele elogia pelo cuidado que eles têm. Paulo ele sabia que ele não pode começar atacando. Por mais que ele esteja certo, por mais que eles eram sim idólatras, por mais que eles estavam errados, sim. Só que quando você vai apresentar Cristo, você não chega destruindo um conceito em base. Você tem que chamar a atenção deles, né? E Paulo, ele encontrou ali uma escultura escrito assim: ao Deus desconhecido. Cada escultura tinha um nome. Zeus, sei lá, Artemis, todos os outros ali, né? Mas ele fala ao Deus desconhecido. Deixa eu fazer um comentário, né? Existe um livro, pessoal, chamado Fator Melquisedeque. Esse livro é um livro muito interessante. Ele fala a respeito, de missionários que vão pregar em lugares do mundo, em aldeias e tal, e como que eles associam, né, as culturas antigas daquele povo, e como que ele prega, como que ele usa o que eles conhecem, porque eles conhecem coisas e aquilo está deturpado, né? E como que eles fazem para pregar o evangelho. É muito interessante. E logo no começo desse livro, ele conta a história dessa citação de Paulo, ao Deus desconhecido. Ele vai falar como que essa imagem foi criada lá, como que chegou até ali, por que que tinha isso lá, né? Isso tá na história do povo grego lá. Se você tiver curiosidade, procure esse livro, Fator Melquisedeque. Eu acho que deve ser simples achar em PDF. Não sei se você consegue comprar esse livro hoje em dia, mas ele está com certeza na internet, tá? Mas vamos lá agora no detalhe um pouco mais, né? Então, primeira coisa aqui, ó, no versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, olha só, na primeira parte deste verso, Paulo, ele atinge a teoria epicurista, né, que fala que, né, a origem do mundo foi por mera coincidência.
né, e coisas de átomos e tal. E também os estoicos, né? Paulo diz que não é mera coincidência, foi feito pela vontade de Deus e não por evolução ou por sorte. Então aqui Paulo está respondendo uma pergunta filosófica, que é de onde viemos. Então Paulo está falando assim, olha, nós fomos criados por um Deus soberano. Tem todos esses deuses aqui, né? Mas tem um aqui que é o Deus desconhecido. Deixa eu falar para vocês desse Deus desconhecido aqui. Esse Deus desconhecido, ele é o maioral. Ele é o maior de todos. E ele, quem criou todas as coisas. Então, por que que nós existimos, né? De onde viemos? Viemos da vontade desse Deus. Esse Deus criou todas as coisas, né? Então ele vai já, né? Ele pega ali uma pergunta filosófica, né? Epicurista e estoica, ele traz uma resposta. Isso, gente, chamou atenção. Quando eles escutam Paulo falar isso, eles entendem, peraí, esse homem aqui, ele conhece a nossa cultura. Ele sabe o que ele está falando, né? Ele está nos dando respostas que são por séculos perguntas que temos, né? E ele continua. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E é curioso, porque Sêneca, que ele é um estoico, né? Ele levava a filosofia estoica. Sêneca, né? Fala assim: o mundo inteiro é o templo dos deuses imortais. E os templos não são para serem construídos a Deus de pedras empilhadas no alto. Ele deve ser consagrado no coração de cada homem, né? Então, quer dizer que Paulo, ele pega ali uma ideia estoica, que ela é uma ideia deturpada, né? Na verdade, ela está em meias verdades, mas ele pega aquilo e ele adapta aquela frase para o discurso dele. Então, isso chama a atenção. Ele fala, peraí, além dele tá pegando ali, né, coisas epicuristas e estoicas, né, Paulo, ele está fazendo citação de Sêneca. O pessoal ficou ouvindo ele com maior atenção, né? Falou, puxa, ele está trazendo aqui uma revelação. Ele continua, verso 25. Ele, né, falando de Deus, né? Vou ler de novo aqui, ó. Ele não é servido por mãos de homens, como se Deus necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, né? Você vê, e Sêneca coloca a mesma verdade. Sêneca fala a mesma coisa, né? Da seguinte maneira. O que que Sêneca diz? Deus não quer ministros. Como assim? Ele próprio ministra a raça humana, né? Quer dizer, então, né, a gente está, por mais que o homem possa tentar servi-lo, mas né, e adorá-lo, mas Deus ele, né, Deus ele cuida, né? Deus ele não precisa ser ministrado, ele é o ministro, né? Ele que ensina, né? Então, quer dizer, não importa o que o ser humano faça, Deus não precisa de nada, né? Se fazemos porque o amamos, né? Então, entende? Paulo, ele é inteligente, ele vai colocando na pregação dele citações ali, né, das filosofias gregas, né? No verso 26 diz assim: de um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que se deveria habitar. Então aqui Paulo está dizendo, na verdade, basicamente assim, olha, né, de um só homem, quer dizer, ele está falando de Adão. Paulo aqui está, então ele está começando a entrar na palavra, ó, né, aqui, né, Deus fez Adão e através de Adão veio toda a humanidade, né? Paulo diz, né, na verdade, né, em uma outra tradução, de um só sangue fez toda a geração, né? Aqui nessa tradução tá de um só fez, mas em outra versão diz, de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. E o próprio Sêneca, em uma né, dos estudos dele, ele fala, nós somos membros de um vasto corpo, a natureza fez-nos parentes. Se somos parentes, então temos uma relação de sangue, né? Quando ele nos produziu das mesmas coisas e para os mesmos fins. Percebe que, né, na verdade, Paulo está pegando ali o que Sêneca está falando e ele está jogando para a palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, o que Sêneca falou não está errado. O real, a verdadeira, o que Sêneca quis dizer é o que está na palavra. Então, Paulo está pegando a filosofia e jogando para a Bíblia, jogando para a palavra. Gente, isso é um discurso extremamente inteligente, né? Aí continua, verso 27 aqui, ó. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora
não esteja longe de cada um de nós, né? Aqui, na verdade, né, no verso 27, Paulo está respondendo uma pergunta filosófica de um homem chamado Tales de Mileto, que a pergunta é: por que vivemos? Vivemos para encontrar a Deus, para fazer a sua vontade, para o adorar. Então, Paulo respondeu antes, ó, de onde viemos? Viemos de Deus, Deus o Criador nos criou. E por que que nós viemos? Nós viemos para o adorar. Então, Paulo está respondendo as perguntas filosóficas de gerações e o povo vai ouvindo Paulo. Aí ele continua no verso 28 aqui, deixa eu deixar um pouquinho menor para a gente conseguir isso. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, olha o que Paulo está dizendo, ó, assim como alguns poetas de vocês disseram, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Também somos descendência dele. Paulo disse: Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos. O que Sêneca escreveu? Deus está perto em todos os lugares e para todos os homens. E, novamente, Deus está perto de ti, ele é contigo, ele está dentro. É claro que Sêneca não necessariamente estava falando do nosso Deus, o Criador. Talvez ele estava falando de Zeus, ou era o Deus maioral deles ali, né? Ou, enfim. Mas Paulo ele tá trazendo, falando assim, olha, o que Sêneca falou desse Deus de Sêneca, né? Na verdade, Sêneca está certo no que ele está dizendo, mas está errado no Deus, né? Então é isso aqui, tá? Aí, e Paulo continua, né? Paulo diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. No discurso de Paulo em Atenas, ele cita certos dos vossos poetas, né? O poeta a que ele se refere aqui, né, que ele está falando, é esse Epimênides, né? Também citação de Cleanto e Árato, né? Esta é uma linha encontrada no livro intitulado Faenomena. Tá? Então, isso está num livro desses poetas. Paulo tinha lido esse livro. Paulo conhecia. Então, Paulo tá. Gente, então, imagina ali aqueles filósofos que passaram séculos ouvindo de outros filósofos, estudos de pensamentos, quem sou, para onde vou, né? Penso, logo existo e tal, não sei o quê, não sei o quê. E de repente eles estão agora recebendo uma enxurrada de informação, mostrando, dando resposta simples. Paulo sendo simples, é isso aqui, é isso aqui. Gente, isso é pregação, né? Isso é uma pregação inteligente. Não adianta você pregar o evangelho para uma pessoa dizendo, você está errado. Prova que ele está errado. Paulo provava, mostra por que está errado. Não adianta você falar que está errado, você tem que mostrar. E a Bíblia te dá todas as informações para isso. Né? Claro, você tem que fazer de uma maneira educada, de uma maneira correta, de uma maneira, né, inteligente, certo? E você prova por postura, por maneira de vida, por maneira de falar, né, por comportamento. Não adianta você mostrar para os membros da sua casa se ninguém é cristão na sua casa, só você é cristão. Né? E não adianta você querer mostrar que eles estão errados, né, vivendo uma postura que você mente, você xinga, você grita, você debate, você cospe, você faz um monte de coisa esquisita, errada. E as pessoas falam, peraí, você quer falar para mim de Deus, mas sua vida é toda detonada. Você mente, você faz isso de errado, faz aquilo de errado. Não, a sua postura tem que ser diferente. Então, Paulo é o que ele está mostrando para eles. E aí, Paulo, depois de tanta citação, ele vai entrar no auge aqui, né? No verso 29. Diz assim: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. E Paulo então entra no arrependimento. O que Jesus pregava, o que o próprio João Batista estava pregando antes de Jesus, Jesus estava com prega, os apóstolos estão pregando, e é a ênfase final: se arrependam. Né? Não achem vocês que que Deus, ele é igual a essas imagens que você faz aqui, que você coloca, né? Então ele fala assim: Deus é muito acima disso, e Deus não quer que vocês fiquem, né, adorando ele por imagem, mas Deus ele quer que você se arrependa disso e viva de maneira diferente. Adore-o dentro de si, adore-o do coração. Percebam, Paulo pregou para os maiores filósofos, as maiores mentes mais brilhantes, né, mais inteligentes, mais conceituadas daquele mundo antigo. E é o que ele está fazendo aqui, né?
Imagina que Paulo estava pregando em grego ali, parece que Paulo falava grego fluente, né? Então, Paulo estava falando a linguagem dos filósofos ali da época, né? E ele então vem, ele prega do arrependimento. Uma palavra fantástica, né? Assim, muito firme. Mas aí, olha o que acontece. Aí continua, né? Verso 31. Deixa eu minimizar aqui, perdão. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram isso sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos uma outra vez, né? Então a pergunta que eu faço aqui no finalzinho é a seguinte: por que no momento que Paulo fala referente à ressurreição, os atenienses zombaram ou não quiseram mais ouvir? Eles foram ouvindo até ali. Mas por que na hora que Paulo fala né, de ressurreição, eles, não, isso aqui não é interessante, isso aqui eu não quero saber, né? Para mim isso não importa, né? Bom, aqui rapidamente, né? Eu vou ler para vocês o que eu pus aqui, tá? Mas ó, os gregos, eles tinham uma visão dualista de realidade, né? Por conta dos ensinamentos de Platão, eles acreditavam que haviam dois mundos, né? Né, o mundo assim, dois mundos, o mundo da ideia e o mundo dos espíritos, né? Que é o mundo real, né? O mundo da ideia e o mundo real. Mas, enfim, de acordo com essa visão, o ser humano era formado por duas partes: espírito ou alma, então eles não tinham essa diferença de espírito e alma, e corpo. Para eles, o corpo e as coisas materiais eram ruins, e apenas o espírito e as coisas do além podiam ser consideradas boas, né? Assim, a morte, na verdade, seria a libertação da alma, que, enquanto estivesse no corpo, estava presa ao mundo material. Então, para eles, essa ideia de você, se o corpo era podre, né, e você morria e você ia para um outro plano, então essa questão de voltar àquela essência de corpo ruim, para eles era um conceito que era fora do comum, né? Eles não entendiam isso, que é diferente dos hebreus, né? Ó, já os hebreus, eles tinham a visão eles tinham uma visão integral da vida. Para eles, o ser humano era completo, indivisível. Na mentalidade hebraica, alma se refere ao indivíduo como um todo, né? Corpo, mente e emoções. De acordo com a Gênesis 2:7, nós não temos uma alma, nós somos uma alma, ou seja, seres vivos, nefesh hayah em hebraico. Ao contrário dos gregos que criam na imortalidade do espírito, os hebreus acreditavam na mortalidade da alma e na ressurreição, né? Então, né, essa era a visão, né, dos hebreus, nós tínhamos alma, corpo e espírito, né? Eu já expliquei isso em alguma dos capítulos anteriores de Atos. Eu acho que isso foi lá em Atos 2, eu acho que eu expliquei isso, não lembro, né, ou Atos 3, algo assim. Dá uma voltada lá que você vai encontrar, né? Mas, né, obviamente o hebreu tinha essa ideia de ressurreição e Cristo ressuscitou, né? Mas o ponto foi aqui que no final, né, eles acabaram parando de ouvir, mas eles ouviram até a parte de se arrependam. Paulo conseguiu falar ali. E por conta dessa mensagem, olha só, com isso, Paulo, como eles não quiseram mais ouvir, né, Paulo se retirou do meio deles, porém, alguns homens se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, então um membro lá daqueles caras se converteu, né? E também uma mulher chamada Damaris, e outros entre eles. Então, Paulo ali, ele acaba pregando ali para eles ali. Mais à frente, né, nós vamos ter uma igreja em Éfeso, né, aos Efésios, né, que vai partir por conta dessa semente que foi lançada ali por Paulo ali, né? E agora, pessoal, nós chegamos no nosso final da aula, depois desse detalhado aqui, né, debate ali de Paulo em Atenas, ali na Grécia, né? Agora, para finalizar aqui, pessoal, o que nós chegamos de conclusão para essa aula aqui, né? Bom, o maior foco dessa aula, obviamente, não é aquele comecinho da perseguição dos tessalônicos com Paulo, né? Paulo era perseguido sempre, mas é essa questão de Paulo chegar em um lugar totalmente, né, idólatra, e ele ter aquela postura dele de não, por mais que ele ficou horrorizado, escandalizado com o que ele estava vendo, mas ele colocou na cabeça, peraí,
Se Deus me trouxe para cá, eu preciso fazer a diferença. Eu não vou apenas, eu não vou julgá-los por julgá-los, né? Não sou eu quem julgo, mas eu vou abrir a mente deles para que eles vejam a diferença, para que eles vejam através da minha vida, para que eles vejam que Deus ele tem algo diferente para eles. Daí Paulo pensou, tá, como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso entender um pouco como eles pensam, para eu ter argumentos, base de argumentação, para poder pregar para eles. Eu não posso simplesmente chegar para eles e falar que eles estão tudo errado, que eles vão me apedrejar aqui, né? Eu tenho que ter uma base, né? E ele vai, então, do que ele conhecer de filosofia, ele vai usando. Ele vai usando argumentos de Sêneca, ele quebra ali, né, as principais perguntas filosóficas, né, ele fala de Tales de Mileto, né, ele vai ensinando, vai falando, até fala de arrependimento. Você tem que se arrepender. Aí depois ele fala de ressurreição, eles não querem mais ouvir, mas o ponto que eles chegaram ali, se arrependa. E isso ficou no coração, e pessoas começaram a se converter com isso, né? Se arrependendo, falaram, tá errado. Realmente o que ele faz tem toda a razão. Cara, tô errado, né? Então, um conselho que eu dou para cada um de vocês é que quando a gente estiver pregando para as pessoas que têm uma fé diferente da nossa fé, não queira com que ela se converta a ferro e fogo, sabe? Nós temos que ter, né, a palavra verdadeira na nossa boca com toda certeza. Só que não tem que ser a todo custo, né? A qualquer custo, né? Nós temos várias maneiras de pregar. E não é só gravar vídeos, né? Embora eu estou dando uma aula aqui para vocês, né? Estamos em aula, vamos dizer assim, no YouTube, mas existem maneiras de pregar, né? Por exemplo, né, sei lá, pelo seu comportamento, pela maneira que você fala, pelo seu sorriso, pelo seu abraço, pelo seu amor, por sua postura. Então, por exemplo, né, às vezes, né, eu vejo muito ataque dos cristãos protestantes contra os irmãos cristãos católicos, né? Então a pessoa, olha, ela vai começar a falar ali, olha, vocês estão errados, que vocês ficam adorando a imagem de Maria, vocês têm que ficar adorando a imagem de Pedro e de Paulo e de não sei o quê, não sei o quê, e faz um ataque como se esses caras, né, como se eles fossem os maiores criminosos do mundo, né? É claro que nós entendemos, a palavra nos ensina que não existe nenhum intermediador, né, entre Deus e o mediador, perdão, entre Deus e os homens, a não ser Cristo. Está na palavra, tudo certo, né? Mas não adianta, né, eu ser agressivo e querer que as pessoas mudem, né, gravando textos, gravando vídeos de uma maneira agressiva. Às vezes Deus nos chama para fazer alguma coisa, mas nós temos que ser mansos, né, nós temos que ser sábios, temos que ser, né, coerentes no que a gente fala, né. Então nós temos que ter maneiras de pregar, tá? E é isso que eu quero dizer para você. Às vezes você tem um discípulo que ele é cabeça dura em algumas coisas, ele não vê erro, ele não vê problema em algumas coisas, você sabe que ele está errado. Então você tem que mostrar para ele na palavra, né, em amor, corrigindo, ensinando como é que ele deve fazer. E clamar ao Espírito Santo, que é ele quem vai convencer essa pessoa a mudar. Não é sua responsabilidade convencer ninguém, não é minha responsabilidade. É o Espírito quem convence. Amém, pessoal? Então, vou finalizando aqui, que já deve estar há bastante tempo a aula já, mas eu agradeço a cada um de vocês, tá bom? Vamos fazer uma oração? Amém? Feche seus olhos. Amém, Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Agradeço por mais uma aula, por mais um momento de estudo. Agradeço por cada pessoa que está fielmente acompanhando as aulas. Que essa aula, Pai, tenha sido uma aula de bom conhecimento para cada um de nós. Que o Teu Espírito faça diferença em nós. Que nós possamos ser maduros ao evangelizar, ao pregar, ao ensinar, né, ao corrigir. Senhor Deus, que a nossa indignação ao erro, às vezes, não seja o estopim para que nós nos iremos nas nossas palavras e tentemos ensinar a base da raiva, mas que nós possamos ser sábios, assim como Paulo foi ao ministrar para os atenienses, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Eu fico por aqui. Mais uma vez eu peço, curta o vídeo, comente ali. Eu vejo que muitas pessoas assistem, mas poucas ali dão um joinha ou escrevem alguma coisa ali. Nem que for um coraçãozinho, nem que for um oi, né? Escreva ali, porque isso começa a dar notoriedade, né? Para
para o vídeo começa a ser divulgado e mais pessoas acabam encontrando esse estudo de Atos, que eu tenho certeza que tem sido bênção aí nas vidas daqueles que têm assistido. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, Deus abençoe, e nós nos vemos no livro de Atos, capítulo 18. Amém? Deus abençoe a todos.